sonho do Charles do Bronx sempre foi fazer a luta contra o Conor McGregor, só que isso não vai acontecer, pelo menos por agora, porque o Conor McGregor vai voltar diante do Michael Chandler e o Charles do Bronx dizem, não é oficial ainda, que a sua luta de recuperação é contra o bom Beneil Dariush. E o Daniel Cormier, ele falou o que o Charles pecou e não conseguiu fazer essa luta com o Conor McGregor se tornar realidade. O Daniel Cormier falou isso em seu canal no YouTube, mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no nosso canal, deixar aquele like que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Eu realmente acredito nisso para Charles do Bronx agora, não tendo cinturão. Aquele cinturão do peso leve era a única coisa que tornava Charles do Bronx valioso para Conor McGregor. McGregor pensou, bem, esse é um cara que gosta de trocar golpes, que pode ser acertado, se machucar e tem o cinturão. Então eu quero lutar com ele. Mas quando você fala sobre poder de estrela e gerenciamento de risco, você não está pensando em lutar contra Charles do Bronx, se não for por algo tão grandioso como um cinturão do UFC. Se Charles do Bronx realmente quer uma chance, acho que ele precisa falar mais de Conor McGregor e ser mais ofensivo sobre Conor McGregor. Falar sobre todos os problemas que Conor McGregor tem, desde a questão do ônibus, da briga com o idoso no bar, até a questão que Conor McGregor está passando agora. Acho que Charles do Bronx tem que ser o mais pessoal possível. Então, Charles do Bronx, explore e leve para o lado pessoal. Seja desagradável se você quiser receber aquele vantajoso pagamento. Cara, eu discordo. Eu discordo, porque assim, vamos lá, a gente tem uma simples barreira aqui, que é o próprio jeito do Charles do Bronx, Léo. O Charles do Bronx, ele sabe que o trash talk pesado, ofensivo, e até envolvendo não só o lutador, mas fatos fora do octógono e até família, tornam sim uma luta grandiosa, mas o Charles do Bronx nunca teve, e ele já falou que nunca terá esse lado. Apesar do Charles do Bronx agora estar sendo mais vocal, sim, legal, mas isso dele usar esses artifícios pesados que o Conor McGregor dá sim como arma aos seus rivais, não vai ter do Charles do Bronx. Eu acho maneiro isso, porque o Charles do Bronx fazendo isso, ele ia passar uma imagem de que ele não é, Léo. Ia ser ruim. Ele não ia saber fazer esse papel. Então, seja ele mesmo e tente essa luta com o cinturão. Nisso eu concordo com o Cormier. A única maneira do Charles do Bronx ser atrativo para o Conor McGregor é sendo campeão. E ele era. Tanto que naquela época que o Charles do Bronx era campeão, o Conor McGregor falava sim, tá? Do Charles do Bronx como um possível adversário. Só que, infelizmente, para o Charles do Bronx, teve aquela lesão grave em 2021, que aí tirou o Conor McGregor do circuito. Mas se não tivesse isso, eu acho que essa luta poderia até ter ocorrido. E outra coisa que bota em xeque o que o Cormier falou, de ser ofensivo para atrair o Conor McGregor, Michael Chandler, Léo. Michael Chandler não foi ofensivo contra o Conor McGregor. Pelo contrário, ele foi vocal pra caramba. Muito vocal. Mas um vocal de uma maneira desafiadora e, ao mesmo tempo, respeitosa. Michael Chandler e Charles do Bronx sempre desafiaram Conor McGregor, mas respeitando e enaltecendo os feitos do Conor McGregor. Nunca o atacando. O próprio Dustin Poirier nunca precisou atacar o Conor McGregor. Mas é isso. Eu, então, discordo do Daniel Cormier dizendo que o Charles Bronx tem que ser um vilão e usar o jogo baixo para atrair o Conor McGregor, Léo. Existe um certo fetiche, na verdade, Natador, desse negócio do trash talk ter que ser extremamente agressivo para poder vender luta. A gente já falou algumas vezes que é importante ter essas trocas entre os lutadores aqui para poder promover o combate, para poder chamar a atenção, o cara chegar e ser direto e desafiar fulano e cicrano, para poder ter a luta, para poder, né, dar uma movimentada, criar uma história e tudo mais. Só que se o Charles faz isso de alguma forma, vai fugir completamente do que ele constrói suas lutas, da forma como ele pede suas lutas. Ele sempre pede daquela forma dele, do jeito que ele gosta de falar.
e conseguiu as lutas até que ele conseguiu. Ele vai enfrentar o Conor McGregor em algum momento? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, dependendo aqui das circunstâncias. O Conor McGregor, acho que ainda vai fazer algumas lutas dentro do UFC. Você vê o peso que ele tem. Depois de 2 anos, voltar para ser técnico do TUF e o Dana White dizer que o peso de um TUF precisa de caras como o Conor McGregor para poder chamar atenção. E isso é importante. E o Michael Chandler é o cara que se vende muito bem. E o Charles, do jeito dele, também consegue, cara. E o Charles, fora que ele é muito popular. Então, pode ser que mais pra frente consiga. Por que agora não conseguiu? Porque o Chandler, talvez pro UFC, para fazer um TUF, é mais importante ter um Chandler que sabe dialogar, falar inglês. Claro que é. Trazer o Charles que não fala inglês, né? Para fazer um programa desse. Seria legal? Seria, óbvio que seria legal ver. Mas vendo questões aqui midiáticas de negócio e tal, é mais vantajoso talvez fazer o Conor contra o Chandler. Mas quem sabe mais para frente o Charles em frente o Conor? Eu acho que pode acontecer, sim. Acho que pode acontecer. Fora que o Charles ele tá numa outra pegada agora. A pegada dele é, do jeito que ele falou já, é de disputar o cinturão sim. de novo. Ter essa chance mais uma vez, quem sabe ainda em 2023. Eu acho que existe um certo exagero, assim, porque para poder promover tem que ser, né, tem que ir lá achar os podres do cara para poder ficar batendo e tal. Não precisa chegar nesse ponto, né? Tem caras que não conseguem fazer esse tipo de perfil aí, esse perfil de lutador muito agressivo, mas que o Charles pode conseguir uma luta com o Conor McGregor mais pra frente, pode, por conta de tudo que ele construiu, da forma como ele consegue as suas lutas também.